Não é que Deus faz assim e vem um raio e a bênção acontece na sua vida. Deus dá ordem a um anjo e o anjo vem e entrega para você a bênção que você precisa. Então os anjos estão a serviço de Deus em nosso favor. Então tem trabalho no céu. Também tem batalha no reino espiritual. Tem batalha que você, eu, nós enfrentamos batalha espiritual. Enfrentamos desafios, enfrentamos lutas, enfrentamos guerras, pelejas. Muitas das vezes envolvendo o mundo espiritual e o mundo físico também. Porque muitas das vezes o inimigo, ele, através de pessoas, ele de alguma forma, ele quer te alcançar. Através de pessoas que estão ao seu redor, de acontecimentos corriqueiros, quer te alcançar. Então você vive batalhas aqui, às vezes no trabalho, às vezes em casa, às vezes na rua, às vezes com a vizinhança, às vezes na igreja. E você passa batalhas espirituais, às vezes batalhas emocionais, batalhas físicas, e você passa batalha. E no mundo espiritual existe batalha, porque os anjos de Deus vivem também batalhando, guerreando. O reino espiritual tem batalha. A prova é que quando Daniel estava orando e pedindo para Deus a resposta, ele orou por 21 dias, e a Bíblia diz para nós o seguinte, que desde o primeiro momento em que Daniel começou a orar, Deus respondeu, só que não chegou a bênção. Veja, o anjo veio para trazer, como eu disse para vocês, veio para trazer, mas chegou no meio do caminho, tinha batalha espiritual travada, haviam demônios impedindo o anjo de passar. Então quer dizer, aquilo que acontece aqui, acontece no céu. E nós sabemos que aqui, tudo o que acontece vai envolver fé. Fé. A fé é aquela que move a roda. Faz a roda se mover, faz as coisas acontecer. Você precisa de fé para você adorar a Deus. Você tem que ter fé. Se você não tiver, você não adora. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ter fé. Você tem que ter fé para você orar por alguém. Você tem que ter fé. Se você não tiver, você vai orar e não vai acontecer nada. Você que tem fé, tem que ter fé para você conquistar alguma coisa que você deseja. Para você conquistar um objetivo, para você alcançar um alvo, você precisa de fé. Porque muitas das vezes você não vê, e você vai precisar acreditar que você vai conseguir. Então precisa de fé. Existem circunstâncias na nossa vida em que nós olhamos ao nosso redor e achamos que não vai dar. E aí entra a necessidade da fé. Então a fé, ela é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós esperamos, aguardamos, acreditamos que vai acontecer. E nós temos uma convicção de que a fé é aquela que nos traz a participar de uma cerimônia como essa. Porque essa cerimônia, como Paulo ensinou, é um memorial, um momento de lembrança. A gente só vai querer lembrar ou aceitar esse desafio de participar de um memorial, de um momento de recordação, se nós acreditarmos que aquilo é verdade. Se nós não acreditarmos, a gente não vai fazer. Aí ele manda cada um de nós examinar a si mesmo e fala para nós que a gente precisa se preparar porque Jesus vai voltar. Isso precisa de fé. Precisamos ter fé. Então não existe fé só para uma dimensão da vida. Existe a fé para você ser salvo. Existe a fé para você conquistar objetivos. Existe a fé para você vencer desafios. Existe a fé para você resistir ao mal. Existe a fé para você vencer o pecado. Existe a fé para você vencer as astutas ciladas e ataques malignos que acontecem diariamente contra as nossas vidas. É preciso fé.
Tem que ter fé. Se não tiver fé, não acontece. Então, a fé, na realidade, ela é de extrema necessidade. A Bíblia diz que se não for por fé, é pecado. E aí a fé inclui mais alguma coisa. A fé, ela inclui uma sincera dedicação pessoal e fidelidade a Jesus Cristo. A fé, ela te chama, ela te ordena que você tenha uma dedicação. Dedicar é você se oferecer, dedicar é você se entregar, dedicar é você se render. Uma dedicação pessoal, e além dessa dedicação, a fidelidade, o compromisso, ser fiel, em toda e qualquer situação, ser fiel, independente do que ocorra, do que aconteça. A fé, ela vai dizer para você que você precisa ser fiel, independente das circunstâncias. E elas se expressam na confiança. Uma pessoa, quando ela está cheia de fé, ela tem confiança, ela acredita. Quando uma pessoa tem fé, ela não deixa a dúvida entrar no seu coração. Pode soprar o vento para qualquer direção, mas ela vai permanecer firme, porque ela confia. Eu sei em quem eu creio, eu sei quem me chamou, eu sei quem me vocacionou, eu sei o que me aguarda, eu sei para onde Ele quer me levar, eu sei o que Ele me prometeu, eu sei o que Ele tem para me entregar, eu sei o que Ele quer fazer comigo, eu sei o que Ele quer realizar através da minha vida. A confiança não vai faltar, porque tem fé. Então a fé se expressa nessa confiança, a fé se expressa no amor. Amor. Você já viu, o amor é aquele que ele não mede sacrifício, não vê obstáculo. Quando alguém ama, ele não vê obstáculo. Não vê obstáculo. Pode estar a maior dificuldade, pode ser a pessoa mais medrosa, mais temerosa, mas por causa do amor enfrenta desafios e faz o que for possível, e até mesmo o que é impossível à vista, realiza por causa do amor. E a fé, ela expressa através desse amor, esse amor que Jesus, ele externou para nós, ele provou para nós ter, e que agora nós precisamos retribuir, precisamos devolver esse amor, expressar esse amor. Então a fé é uma atividade pessoal de sacrifício. A fé é uma atividade pessoal que você se sacrifica, você se doa, você se dá, você padece, você sofre, mas você tem fé e sabe o que você está fazendo, para quem você está fazendo, por que você está fazendo, e você vai se abnegar, ou seja, vai se autonegar. Você vai abrir mão de algumas coisas para poder você agradar a Cristo, aquele que te chamou, aquele que entregou a sua vida por você, aquele que deu para você essa oportunidade que se chama graça. Porque nós, olhando para nós, a Bíblia diz que Deus olha do céu para a terra, não vê na terra um justo sequer. Jesus, ele vem para fazer com que essa situação mude. E o que ele faz? Ele vai, assume o meu pecado, o seu pecado, é levantado na cruz, morre, ressuscita para se apresentar diante de Deus como sacrifício por mim e por você. Aí a fé, essa fé, que é uma dedicação pessoal e a fidelidade, ela precisa ser propagada, ela precisa ser praticada. Aí Mateus 22, verso 37, Jesus disse assim:
amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. O que Jesus está dizendo? Jesus, Ele quer o nosso coração sem reserva, Ele quer a nossa vida sem reserva, Ele quer a nós em um todo, Ele não quer parte de nós, Ele quer nós num todo. Por quê? Porque o Senhor, Ele já nos disse que Ele conta com todo o nosso ser, Ele conta com o nosso espírito, conta com a nossa alma e conta com o nosso corpo. Jesus não quer perder nada nosso. Aquelas ideias de que Jesus só quer o coração é barca furada. Jesus quer o espírito, quer a alma e quer o corpo. Sabe o que é a alma? A alma é a sede das tuas emoções, dos teus sentimentos. E Jesus quer ter espaço para administrar a tua alma. Sabe que o teu espírito é aquele que o Senhor soprou em Adão, e Adão, por causa do pecado, adormeceu no espírito, e que Jesus veio para trazer novamente a vida, aquele espírito, porque quando pecou, desconectou. Jesus veio conectar de novo. Sabe por quê? Porque Jesus quer que o meu espírito, o seu espírito, o nosso espírito, conectado com Ele, tenhamos dentro desse acesso todas as possibilidades. Todas as possibilidades. Então Ele quer o espírito, quer o corpo para quê? Porque precisa de um corpo para agir, para interagir, para mover. Aí Ele quer tudo isso santificado para Ele, separado para Ele. Teu espírito, alma e corpo. Agora, interessante é que a nossa alma, ela luta contra o espírito luta contra a alma, e um dos dois tem que prevalecer. Mas quem vai prevalecer? Aquele que você tornar mais forte. Irmãos, o que é que vai tornar uma alma subjugada? Se ela é sede de emoção, de sentimento, ela deseja, ela quer, ela não quer, quem é que vai subjugar ela? É a oração. A oração é que vai subjugar a alma. A palavra de Deus diz assim, que nós devemos apresentar a Deus em oração e súplica todas as nossas necessidades. Aí diz assim, o Deus de paz, Ele vai guardar a alma, Ele vai guardar os teus sentimentos, Ele vai direcionar você, Ele vai ter a sua mente, a sua alma subjugada, e o espírito vai dominar. Ele diz assim, andar em espírito e não cumprireis desejos da carne. Está dizendo, ande em espírito conectado, ligado com Deus, fortalecido no Senhor e mantendo a alma sujeita, dominada. Mas aí você fala, tudo bem, a alma, o espírito, mas o corpo Deus não quer. Deus quer. Aí o que acontece com o corpo? O Senhor também pede sacrifício para o corpo. E qual é o sacrifício? Quando a palavra de Deus diz assim, e apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, o que Ele está falando? Está falando de jejum, está falando de você jejuar, é sacrifício. Sabe por que muitas das vezes nós não agradamos totalmente o Senhor? Porque nós fazemos quase tudo, e algumas coisas nós não fazemos. É o jejum. Você vê que o jejum, ele move Deus em nossa direção. Muitas coisas, muitas das vezes não alcançamos porque falta justamente o jejum. É principal, é uma forma de Deus, Ele subjugar o corpo. É uma forma de Deus fazer com que o corpo, ele se humilhe. Quando a palavra de Deus, ela fala o seguinte, que Elias, no seu tempo, viu a nação passando por uma desgraça terrível. Havia fome, havia falta de água, havia mortandade, havia tudo. O rei daquela época era Acabe. E todos nós sabemos quem era Acabe. Acabe era um perverso. Acabe era uma pessoa destituída. Acabe era o demônio encarnado daquele homem. Porque o homem era conduzido por uma mulher endiabrada, aquele homem. Mas a Bíblia diz que Deus chega uma vez para Elias e diz para Elias assim, para ir lá e abençoar Acabe. Ele diz assim, eu ouvi Acabe, ele tem se humilhado, 3 dias está se humilhando.
O que era humilhação? A humilhação não era Acabe ficar descalço, não era Acabe andar sujo, fedido, não era essa a humilhação, andar sem dinheiro, não era isso. A humilhação era justamente jejum. Acabe fez 3 dias de jejum. Deus ouviu Acabe por causa do jejum e mandou abençoar Acabe. E Acabe foi abençoado. Esther não foi diferente. Esther estava em uma grande dificuldade e ela declarou um jejum de 3 dias. E foi o jejum de 3 dias que aconteceu e mudou o quadro de Israel quando todos os judeus iam morrer. E não morreram por causa do jejum que foi levantado. 3 dias de jejum, causa impossível, causa que não tem mais jeito, coisa que não tem mais solução. Então 3 dias de jejum, o que aconteceu? Deus respondeu e Deus mudou o quadro e mudou a história. Então o jejum, a oração, a leitura da palavra, a palavra vai gerar fé, o jejum vai abater o corpo, vai trazer humilhação para o corpo, e a oração vai subjugar a alma, e aí você fica alinhado para você ver e sentir aquilo que Deus tem preparado para você. Então Jesus vai dizer assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. O que ele quer dizer? Eu quero você todo. Quero você dedicado para mim, quero você oferecido para mim, quero você servindo a mim, quero você adorando a mim, quero você glorificando a mim, quero você exaltando a mim, quero você servindo a mim. É isso que ele quer, num todo, não quer pela metade. Aí João, no capítulo 21, versículo 15, diz a Bíblia assim, que depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, diz assim: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Aí entra o amor. Você vê que amor e fé são muito semelhantes. Amor e fé aqui é muito semelhante. E ele diz assim: tu me amas? E ele diz assim, mais do que a estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aí no versículo 16, ele vai e torna a dizer de novo, segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Aí vai terceira vez, ele faz a mesma pergunta. E a pergunta é: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. O que ele está dizendo aqui? Que fé e amor precisam caminhar juntos. E fé e amor interligado geram serviço, dão produtividade, dão resultado. Está dizendo: você me ama, então faz alguma coisa pelo reino. Você me ama, então dê fruto. Você me ama, então participa do reino, se envolve no reino, apacenta as minhas ovelhas, me serve, faz alguma coisa para mim. Porque amar a Deus ou amar uma pessoa de boca é fácil, só que na realidade o amor, ele não se resume em palavras, mas em atitudes. Uma pessoa, ela pode dizer que ama, mas as atitudes serem contrárias. Uma pessoa pode dizer que ama, mas o coração está muito longe. Quem ama não trai, quem ama não engana, quem ama não passa para trás, quem ama não mente, quem ama, ama. Quem ama procura fazer o melhor para aquela pessoa que ama, a melhor parte. Lembra de Ana, de Penina? Lembram? O que acontecia com Ana? Ana era uma pessoa que era amada pelo seu marido. E o que acontecia esse amor? O que esse amor, ele era expressado como? A Bíblia diz que quando iam ao templo para fazer o sacrifício, ele pegava a melhor parte do sacrifício e separava para Ana. Por quê? Porque ele amava Ana. Então o amor, ele é externado através de atitude. Aí Jesus está falando para Pedro: Pedro, tu me ama? Eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas, me serve.
ajuda o reino, trabalha no reino, promove o reino, faz o reino crescer, faça alguma coisa, estende a tua mão. Então, quer dizer, amor, ele precisa de atitude, ser expressado através de atitude, não só de palavra, mas de gesto, de acontecimentos. Atos, capítulo 8, verso 36, diz assim que, indo eles, os discípulos, caminharam, e eles chegaram ao pé de alguma água, que em Filipe. A Bíblia diz que Filipe foi levado pelo Espírito ao deserto, porque estava ali um homem que precisava ser alcançado pela salvação. Era o eunuco, etíope. E a Bíblia diz que o Espírito o coloca lado a lado com a carruagem. Quando o Filipe olha para dentro da carruagem, o eunuco está lendo o livro do profeta Isaías, e ele não entende o que ele está lendo. Mas Filipe ama a Deus, ama Jesus, e está ali para fazer o quê? Fazer com que o amor com que ele tem para com Jesus seja expressado, servindo e dando fruto, estendendo o reino através da mensagem. Aí a Bíblia diz que ele começa a explicar para o eunuco aquilo que está escrito no livro. Você entende o que lê? Eu não entendo. Se ninguém me ensinar, eu não sei. Em outras palavras, ele diz: eu amo Jesus, porque eu amo Jesus, eu vou explicar para tu. Eu estou aqui porque eu amo Jesus. Porque se eu não amasse Jesus, eu não estava aqui no deserto, não. Talvez eu estivesse lá na cidade, talvez eu estivesse lá na feira, talvez eu estivesse em casa, mas não, eu estou aqui no deserto por causa de você. Mas sabe por quê? Porque eu amo Jesus, Jesus quer que eu esteja aqui e eu estou para agradar a Ele. Aí ele vai e começa a pregar. Quando ele termina de pregar, aí Jesus está falando para ele de salvação, da salvação, o Filipe está falando de salvação para ele. Aí eles vão caminhando, diz o versículo 36, e eles chegam ao pé de alguma água, que não diz se é um riacho, se é uma lagoa, se é uma poça, não diz, diz que chegaram ao pé de alguma água. O eunuco, agora que tem fé, veja bem, ele toma uma atitude, porque fé gera atitude. Repita comigo: fé gera atitude. Então toda vez que você tem fé, você vai gerar alguma atitude. Foi o que aconteceu com o eunuco. Ele recebeu a palavra, a fé cresceu, chegou perto da água, ele disse: eunuco, eis aqui a água, quem impede que eu seja batizado? Atitude. Ele já quer uma posição. Ele está dizendo: eu quero ingressar nesse reino, eu quero fazer parte desse reino, eu quero ter certeza que eu estou conectado nesse reino. Aí Filipe responde para ele no versículo 37, diz assim: é lícito, se você crê de todo o coração. E respondendo ele disse: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Então vamos lá, eu quero atitude. E ele foi e desceu as águas. Então a fé, ela vai ser aquela que vai nos mover a fazer alguma coisa. Por que pregamos? Porque temos fé. Por que oramos? Porque temos fé. Por que fazemos a obra de Deus? Porque temos fé. Por que fazemos com que outras pessoas sejam alcançadas? Porque temos fé. Por que adoramos? Porque temos fé. Por que é que nós estamos aqui? Porque temos fé. Sem fé, isso não é possível acontecer. Sem fé não acontece. Ninguém sai de casa na chuva para vir se não tiver fé. Então a fé é essa força que move para todas as direções. Só que não existe só a fé para salvação. Existe a fé para você receber dons espirituais. Tem a fé para você investir contra os demônios. Tem a fé para você profetizar. Tem a fé para você pregar com autoridade. Tem a fé para você servir a Deus, mesmo que as circunstâncias digam não. Tem que ter fé. A fé é preciso, a fé é necessário, a fé é necessário. Ele diz: é lícito, se crê de todo o coração, se você tem convicção disso, você tem certeza disso, então vamos lá, você vai ser batizado. De contrapartida, em Romanos, nós vemos o apóstolo falando a eles uma mensagem assim, que diz assim, capítulo 6, verso 17: mas graças a Deus, o apóstolo está dando graças a Deus, agradecendo a Deus e dizendo assim: graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, disse assim: vocês,
graças a Deus, porque vocês um dia foram servos do pecado. Sabe o que é servo? É escravo. Sabe o que é escravo? Aquele que não tem voz própria. Sabe o que é escravo? Aquele que não tem sua própria determinação, aquele que não faz o que quer. Então, quando você não faz o que você quer, você é escravo daquilo. Quando você não quer beber, você bebe, é escravo daquilo. Quando você não quer fumar, você fuma, é escravo daquilo. Quando você não quer ver determinadas coisas, você vê, é escravo daquilo. Quando você não quer fazer determinadas coisas, você faz, você é escravo daquilo. Por quê? Porque você não tem domínio. Mas é claro que para isso acontecer, com certeza vai precisar estar desconectado, porque o que vai dar força para nós superarmos todas essas coisas é justamente o Espírito de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, se em algum ponto você desliza, se em algum ponto você fracassa, se em algum ponto você se vê limitado, se em alguma parte você acha, não consigo, não tenho força, não sei, é porque está desconectado. Tem que conectar, porque a nossa força vem do Senhor. O Senhor é a nossa força, Ele é o que nos dá força, é Ele que nos guia, é Ele que nos orienta. Aí ele diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servo do pecado, ele diz assim: agora obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então agora vocês obedeceram, ou seja, se renderam, ou seja, aceitaram. Como? De coração. Não aceitaram repudiando, ou seja, dizendo não, mas eu não acho que é assim. Aceitaram não dizendo assim, mas eu não quero assim. Não, obedeceram a doutrina, ou seja, a disciplina, a regra, o que precisa ser feito, como precisa ser feito, da forma que tem que ser feito. Ele diz, graças a Deus que, tendo sido vocês aí servos do pecado, obedeceram de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Então saiu daquela condição de pecador para uma nova doutrina, onde pela fé, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Deus concedeu essa oportunidade, receberam. Agora vocês são salvos, porque vocês aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Aí Gálatas 2:20 diz assim: já estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20 diz assim: já estou, o apóstolo falando dele agora, diz assim: eu já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, uma vez que ele está crucificado, ele está inerte. Uma vez que uma pessoa ela está crucificada, ela está imóvel, ela não pode agir, interagir. Mas quem está crucificado? O homem do pecado. Quem está crucificado? O homem que estava longe de Deus. Quem está crucificado? O homem que vivia na carne, que não tinha o Espírito, não tinha o discernimento. Ele diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo agora, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo agora vivendo nele, não vive mais ele, o homem do pecado, não vive mais ele, o homem que transgride, não vive mais ali nele, o homem cheio daquele conhecimento, não vive agora. O homem dependente de Jesus, que precisa de Jesus, que quer Jesus. Ele diz assim: e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Vive na fé. Então você acreditar naquilo que você vê é uma coisa, você acreditar naquilo que você não vê é outra coisa. E a fé é isso, é esse firme fundamento daquilo que você não vê, mas aquilo que você espera. Ele diz assim: o qual me amou. Aí vem, e fez o quê? E se entregou a si mesmo por mim. Veja a sua exclusividade. Tudo que Jesus fez, a sua morte, o seu sofrimento, a sua humilhação, o que ele abandonou no céu para vir para cá, tudo isso foi por você, foi por mim, foi por nós. Aí Efésios 6,6 ele diz assim: não servindo à vista, porque ele diz assim, o apóstolo, que não está ali para servir à vista, não está fazendo nada para que os outros vejam,
não está fazendo nada para que os outros aplaudam, não está fazendo nada para que os outros recompensem, não está fazendo nada para que os outros deixem ele cheio de glória. Não. Ele diz, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, de coração, fazendo o quê? A vontade de Deus. Ou seja, deixando de viver para Ele, existir para Ele, para existir para Deus. Então, servir é importante. E a 1 Pedro 1,8 diz assim: ao qual, não havendo visto, a mais. Isso é fé. Você não viu Jesus, mas você ama. Você não viu Jesus, mas você quer estar perto. Você não viu Jesus, mas você acredita que Ele está ali. Você não viu Jesus, mas acredita que Ele está trabalhando por você. Você não viu Jesus, mas acredita que Ele tem o melhor para entregar para você. Você não viu, mas você sabe, você acredita. A fé é o firme fundamento, diz, ao qual, não o havendo visto, há mais, no qual, não o vendo agora, não vê agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Então se glorie no Senhor, tenha gozo no Senhor, porque isso que nós estamos fazendo agora é apenas uma simbologia de algo real que vai acontecer naquele grande dia lá na eternidade. Jesus vem buscar a sua igreja e nós iremos subir para estar com Ele eternamente lá na glória. Amém? Vamos ficar de pé e nós vamos orar nesse momento.